Boa noite, galerinha. Boa noite, galerinha do YouTube. Deixa eu dar uma limpada aqui na lente, que parece que tá meio embaçado. Bom, beleza, pessoal? Indo embora pra casa, segunda-feira. Madrugada de segunda-feira, né, pra terça. Encerrando hoje, agora é 1h30. Falar aqui nesse vídeo pra vocês a respeito da história do poker no Brasil. Domingo teve durante a cerimônia do BSOP, teve a cerimônia de troca durante o BSOP de São Paulo, Brazilian Series of Poker, teve a cerimônia da troca de presidente da CBTH, Confederação Brasileira de Texas Hold'em, ao qual meu brother Igor Federal Trafani deixou a presidência ao longo dos 8 anos à frente do poker no Brasil e entregou para o Elton Lima. Tá, galera? Eu quero tentar fazer um vídeo rápido, mas não vou conseguir. Então, contando aí um pouco da história do poker no Brasil, contando de como tudo começou ali, o que eu vivi ali no começo do poker no Brasil, né? Contar algumas histórias, tentar brevemente aqui contar algumas histórias. Não sei se eu vou conseguir, tá, galera? Mas, enfim, o poker, cara, eu comecei a jogar, o poker entrou na minha vida jogando com os meus amigos, apesar do meu pai ser jogador de cartas e jogador de sinuca e de bingo, de qualquer coisa que aparecesse. Eu comecei a jogar o poker através dos meus amigos, já sabia alguma coisa do 5 card draw, que é os 5 cartas, né? Que é o poker fechado. E daí a galera começou a jogar o Texas Hold'em, porque tava naquele boom do Chris Moneymaker, tinha ganho lá um satélite no Poker Stars, depois foi lá, ganhou o campeonato mundial, enfim. Começamos em 2005 ali para 2006. 2006, se eu não me engano, no final de 2005, a gente descobriu o Campeonato Paulista de Texas Hold'em, que na época era CPTH, hoje é o CPH, né? Principal torneio aí estadual aí, nacional, né? Estadual no caso São Paulo, mas o principal aí porque é o que mais paga, é o que mais premia, e a galera vem de todo lugar aí, até de fora do estado de São Paulo, para poder jogar o CPH, né? E daí naquela época, em 2006, que eu comecei a jogar o CPH, eu fui numa primeira etapa. Na primeira etapa que eu fui naquele ano, foi numa mansão, se eu não me engano, no Jardim Europa, que tinha um dragão todo esculpido de madeira. Galera que assistiu o vídeo aí vai lembrar, entendeu? Eu fui com os meus amigos de Mogi. A gente foi mais ou menos uns 5 carros. A gente foi numa galera legal aí. A nossa galera em Mogi do poker, na época era uma galera grande. Hoje é muito maior, óbvio, mas na época já era uma galera grande. Eu tô falando aí 2005 para 2006. Pera aí, deixa eu parar um pouquinho ali pra eu fazer o vídeo pra vocês, pra eu continuar falando com vocês. Então, aí fui lá, joguei, conheci uma galera lá no dia, caí na mesa do Tevito. No dia, se eu não me engano, tava o Akari também. Na minha mesa foi eu não lembro se foi o Leozinho Perrone que tava na minha mesa, e o outro irmão dele tava lá assistindo também. O pai dele estava lá, o Armando Perrone. Se eu não me engano, o Robert Chiró tava também. Tava uma galera, o Ricardo Monicop tava também. Se eu não me engano, Rodrigo Garrido, se eu não me engano, não vou lembrar ao certo. Tava lá o DC, o Braz, o Léo, que são os criadores do Circuito Paulista e eventualmente os criadores e fundadores do BSOP.
tá? Muita gente não sabe, quem fundou o BSOP foi o Leandro Braza Pimentel, o Leonardo Belo e o Devanir Campos, o DC, né? Junto aí com o resto da galera aí que ajudava eles a fazerem o torneio. E naquela etapa, eu já contei aqui em outro vídeo, tal, que eu caí naquela etapa, mas eu joguei muito bem, a galera até achou, falou, nossa, quantos anos você tem? Tal, porque eu, enfim, modéstia à parte, eu jogo poker muito bem, apesar de não ser um cara estudioso do poker, tá? Eu acho que eu só fiz um coaching só, e depois fiz o Moving Up do Gabriel Goff, que não tem muito a ver com poker, mas ele cita algumas coisas do poker também. E daí depois eu fui jogar, essa era a 5ª etapa. Aí a 6ª etapa era a inauguração do Texas Tatuapé, lá do Marcelo Lúticos, do Marcelo Café, lá na estação do metrô, aquele metrô que tem no Tatuapé. Ah, esqueci agora, numa rua famosa lá do Tatuapé, na Apucarana, se eu não me engano. Enfim, quem lembrar aí me diz, se eu tiver errado me corrijam, tá? Texas Tatuapé, aquela casa linda, show de bola, inauguração, deu lá a 6ª etapa, 170 players, foi um recorde, né? Foi a primeira vez que o CPH bateu um recorde de público, acho que mais do que dobrou ali de inscritos. Lembro do Marcão XT, tava jogando com a gente, a Marta Putz, a Lúcia Ace, a Marta Putz, que foi uma das primeiras, se não a primeira mulher aí a ter um certo destaque no poker, né, no poker de São Paulo e eventualmente depois no poker nacional. Daí nessa etapa eu fui o campeão dessa etapa, tá? Eu fui o campeão, ganhei o pacote pro Conrad, ganhei lá 20 e tantos mil reais. Eu lembro que veio um saco de dinheiro, com cheque, com dólar, enfim, tá? Depois a gente foi pro Conrad, se eu não me engano, a gente foi pro Conrad, chegou lá no Conrad, eu fiz 2 FTs lá, fiz uma 6º lugar e uma 4º lugar, desculpa, que eu fiquei com o Léo Belo ali no four-handed, e daí o Léo contra um pai e um filho argentino, e eu e o Léo, e daí eu acabei sendo eliminado, e daí o Léo foi eliminado pelo pai e o filho fizeram 1º e 2º lugar. Depois eu joguei anterior a esse, eu tinha jogado um outro torneio que eu peguei em 6º, tal, e daí vim embora, daí vim jogar a etapa dos campeões, que foi em dezembro, que a estrutura era mais ou menos assim. Cada campeão de cada etapa tinha direito a jogar a etapa final dos campeões, que era campeão dos campeões, o nome da etapa, e ia ter um satélite no dia ao qual lá, acho que foram 40, 50 jogadores, se eu não me engano, ou 60, eu não lembro o número exato, que depois que acabasse o satélite no mesmo dia desses jogadores, o que sobrasse desses jogadores iam juntar com os 10 campeões, ou os 9 campeões, não me lembro, que era um de cada etapa, acho que era 9 campeões. E de novo, eu tive a sorte e a graça e logicamente a habilidade de me tornar campeão, entrando para a história do poker paulista e entrando para a história do poker nacional como o primeiro bicampeão paulista da história do CPH. Naquela época o ranking era um ranking que estava começando. Eu sei que quem foi o campeão por pontos naquela temporada foi o Léo Belo, um dos organizadores do torneio. Se eu não me engano, a Marta Putz, que tinha chance de ganhar dele. Então nesse dia eu eliminei ela numa posição, eu eliminei ela, se eu não me engano, em 7º colocado, porque se ela passasse de 7º, ela poderia conquistar pontos para poder ser a campeã e a primeira mulher campeã do CPH aí na temporada, no caso, né, campeã por pontos de toda a temporada, mas infelizmente eu eliminei ela em 7º, ela acabou ficando em 2º lugar, e eu, pela minha regularidade de jogar lá 4 torneios e 2 eu ser campeão, eu acabei ficando em 3º lugar.
A partir daí que foi aonde o CPH começou a crescer de verdade, tá? Foi aonde o CPH, que na época chamava-se CPTH, começou a crescer. E em São Paulo o poker começou a crescer, começou a abrir outras casas. Eu lembro que abriu o All-in Tatuapé, lá na Cantagalo. Nossa, a saudade dessa época, porque grande parte da minha época como profissional eu joguei no All-in Tatuapé. E o All-in Tatuapé era... Eu não lembro quem eram os donos, eu lembro que passou por uns 3, 4 donos a casa. Eu lembro que o cara que idealizou, eu posso estar errado, foi o Bananinha, eu não lembro se foi o Rogério Pistola junto, tá? Que eles que idealizaram. Eu lembro que o torneio foi o André Acari que ganhou o torneio de inauguração, que era um torneio com ribai. Parece que o André Acari era um torneio com ribai limitado, era um formato novo ali de ribai limitado. Normalmente eram 2 ribais, né? A estrutura do CPH era, se eu não me engano, R$200 de buy-in, 100 de ribai, 2 ribais de 100 e um add-on de 100, se eu não me engano, tá, galera? Posso estar enganado, isso aí faz tempo, foi 2006, isso aí faz 11 anos já. E daí parece que esse torneio do All-in Tatuapé, quem ganhou foi o André Acari. Eu lembro que a estrutura era ribai limitado, se eu não me engano era R$100 mil garantidos. O André Acari fez lá uma porrada de ribai e acabou ganhando, tá? E dali pra frente eu fiz a minha carreira no poker ali, 2006, 2007, né? Que virou o ano. E daí depois foram abrindo outras casas. Joguei grande parte também da minha carreira ali atrás também no Vegas, lá do Edu Noal, do Reginaldo, do Mazinho, tá? E muita galera aí saiu do Vegas também. Não vou citar o nome aqui de todo mundo porque é muita gente, pode ser que eu esqueça, tá? Na época a galera que fazia o torneio lá era o Cadu Rossi com o Naka, com o japonês. O Cadu Campion Rossi, o cara que é campeão já até no nome, né? Como que você vai disputar alguma coisa com o cara que até o nome do cara ele já é campeão? Brincadeira, tamo junto, Cadu. Se você estiver vendo esse vídeo aí, aquele forte abraço pra você, meu querido. Eles eram da Full House Eventos? Eu não lembro agora. Eu lembro que na época era Nuts, entendeu? A Nuts Eventos, que era o Léo Brasa, o DC... O Léo Belo, depois aí tinha o Bill, tinha o Russo, tinha o Alemão, tinha lá os irmãos Bin, se eu não me engano, Lucas Bin, eu não me lembro ao certo, tá? Tinha também o Alberoni, né, que eu falei, o Bill aí, o Alberoni Castro, que hoje é um dos diretores aí da CPTH, uma das mentes mais importantes hoje aí no poker nacional, meu grande amigo Alberoni Castro. Bill, tamo junto, Bill, cara aí, meu brodaço, né? Sempre que a gente se encontra aí, a gente fica mais de 40 minutos batendo papo. Não é sempre que a gente se encontra, óbvio. A última vez que eu encontrei com o Bill foi no BSOP Millions do ano passado em São Paulo, que eu tive lá e não fui pra jogar, fui rever alguns amigos, né? Encontrei lá o Stetson de Santos, que também é desde o começo no poker, do Stetson, né? Jogava com a gente nessa época, tá aí, nessa época que eu citei. E, cara, teve muito período bom no poker. O Léo Belo foi o cara que escreveu o primeiro livro em língua portuguesa, porque não tinha livro de poker em outras línguas. Então ele decidiu escrever o primeiro livro em língua portuguesa, que foi um best-seller, estourado de vendas. Hoje você não acha esse livro para comprar, que é o Aprendendo a Jogar Poker. Foi o primeiro livro do Léo Belo. E ele, uma forma até de homenagem com alguns jogadores, ele me incluiu lá nesse livro, tá? Se eu não me engano, eu tô em 3 ou 4 páginas onde ele me cita, e onde ele cita até uma jogada que ele fez em cima de mim, que ele ganhou de mim, mas no final, a mesa dos campeões, né, que eu fui o primeiro bicampeão paulista, a mesa dos campeões que eu ganhei, o heads up foi contra ele, tá? Foi um heads up duríssimo aí, que durou aí umas 2, 3 horas, mas no final eu encaixei um blefe de boca nele.
né? Na época valia isso, hoje em dia não vale mais a falinha, né? Hoje em dia é chamado de falinha. E tem determinados torneios que alguns tipos de falinha valem, né? E naquele dia lá, a falinha era liberada, não tinha uma regra específica para isso. E eu acertei um blefe de boca nele, aonde eu ganhei esse torneio heads up contra ele aí, ganhando mais uma grana, mais uma viagem pro Conrad, por aí vai. Ao longo aí da minha jornada, infelizmente eu tive alguns problemas, tá? Mesmo porque o poker sempre foi um esporte em ascensão no Brasil e muitos aproveitadores se aproveitaram, muitas pessoas de péssima índole se aproveitaram do crescimento do esporte. Algumas não fazem mais parte do esporte, obviamente, outras continuam fazendo, mesmo assim, né? Mesmo tendo esse passado meio obscuro e sombrio, elas ainda continuam fazendo parte. Eu tive alguns problemas, que inclusive um dos problemas que eu não vou citar aqui porque não vem ao caso, mas na época quem resolveu foi o Igor Federal, que estava para fundar aí a Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Na época ele foi escolhido como manager Latinoamérica do Full Tilt Poker, o segundo maior site do mundo aí, né? E na época ele estava à frente do Full Tilt e trouxe o Full Tilt pro Brasil, enfim. Então assim, foi uma época muito difícil também da minha vida, porque o poker era encarado como jogos de azar, né? Como uma coisa ilegal, como uma coisa mal vista. Aquela velha história, meu avô perdeu uma fazenda na mesa, fulano de tal perdeu tudo, perdeu casa, perdeu a fábrica, perdeu a empresa na mesa. E vendo o discurso do Federal aí, cara, até me emocionou. Ele mesmo, depois eu vou ver se eu consigo postar o link aqui, não prometo, mas ele mesmo disse que a maioria dos discursos dele não passava de 2 minutos, e esse foi um discurso longo, onde ele contou toda a trajetória do poker no Brasil pela visão dele, tá? E foi uma coisa que me deixou muito emocionado, porque por diversas vezes eu bati de frente com várias pessoas para explicar como era o esporte, que existia uma habilidade por trás, que existiam estudos por trás e que existiam campeões mundiais daquele esporte, que se fosse uma sorte, você não via, por exemplo, um jogador de bingo ser um jogador profissional de bingo. Quem é o cara? O Ronaldinho Gaúcho dos bingo. Pô, o cara tem uma técnica que ele sabe a bolinha que vai cair. Não existe isso, tá, pessoal? Então no poker, por diversas vezes eu lutei. A galera lá de Mogi, na época, a gente estava à frente lá dos restaurantes e bares do Clube de Campo, principal clube lá da nossa cidade, o CCMC. Por diversas vezes eu sentei com o seu Chicão e com o Caio, que era o diretor de esportes lá, tá? Explicando para eles, galera, isso aqui é um esporte. Não, eu lembro que até uma vez a gente tava passando algum programa na Discovery, eu não lembro o que era sobre poker, que era eu não lembro se era ESPN, o que era, tava passando o World Series lá, e era tipo assim, sábado à tarde, domingo à tarde, na hora do almoço, clube lotado e tal. Eu lembro que a gente tava assistindo na televisão e chegou o seu Chicão lá, não, vamos tirar esse jogo da televisão, que isso não cabe aqui, por favor. E diversas vezes eu sentei com eles para fazer a realização de um torneio lá no clube, já porque o clube era o principal clube da cidade, tinha um espaço de carteado, tá? Então diversas vezes eu sentei com eles para mostrar a visibilidade do esporte, para dizer que o esporte era um esporte legal, e diversas vezes eu recebi não, tá? Chegamos a sentar com um conselheiro jurídico do prefeito da cidade, na época era o Dr. Zé Antônio, se eu não me engano, porque tinha um empresário muito grande lá da minha cidade que queria investir nessa área, e ele ele contratou a minha consultoria para ajudar ele a desenvolver isso lá na cidade, e a gente separou uma pilha de documento assim, atestando a legalidade do poker. Isso foi mais ou menos 2012, 2013, se eu não me engano. Não, foi 2013 isso, se eu não me engano, tá?
Foi 2013 para 2014. Eu já não era uma pessoa tão ativa mais no poker, né? Eu já tinha parado de jogar. Parei de jogar profissionalmente em 2010, tá? Com um lucro, com um profit muito bom. Quem me acompanhava aí sabia disso. Eu cheguei a ser, a maioria do meu tempo, jogador profissional de cash game e não de torneio e City Go, tá? Então eu ganhava meu dinheiro, meu sustento vinha do cash game, do ring game, né? E daí na época eu batia de frente com todo mundo. Não, isso aqui é um esporte, isso aqui vai dar muito dinheiro, isso aqui tá em ascensão. Hoje nós somos o segundo no mundo em crescimento. Se você olhar o gráfico, eu lembro uma época que o PokerStars divulgou um gráfico. Eu lembro que existia o azul e o azul escuro. O Brasil era azul escuro, sabe? Tava tipo em primeiro ou em segundo no gráfico do PokerStars de jogadores, de frequência de jogadores. Na época, tá? Voltando agora um pouco lá para 2008, 2009, eu sentei com o Federal numa etapa do BSOP de Curitiba e disse para ele sobre a ideia de ter uma formação profissional para os dealers. Eu fiz uma proposta para ele, onde a minha ideia era essa, tá? Fazer uma escola para a formação profissional dos dealers e eventualmente uma associação de dealers no futuro. E no dia, infelizmente, nós não fechamos negócio. Ele não aderiu à minha ideia. Ele gostaria de uma ideia que desse um retorno mais rápido para ele, e ele nesse dia ele não botou tanta fé nessa minha ideia. Porém, tá, galera, passou um tempo, ele e a equipe dele formaram a Dealer Pro, a escola de dealer aí lá em São Paulo, e depois se espalhou pro Brasil. Eu não sei que pé que tá isso hoje, tá? Então eu fui um dos primeiros a querer montar uma escola para formação de dealer, uma escola profissional. Na época eu trabalhava para o Stefano do BR Poker Club, que morava lá em Jurerê Internacional, um italiano que é dono de vários sites de apostas, sites de poker no mundo, e ele era instrutor de dealer. Ele era o principal instrutor de dealer na Itália. E qual que foi a ideia dele? Thiago, vamos criar uma escola profissional onde a gente vai dar aula para esses dealers, e esses dealers não vão só atuar no Brasil, eles vão receber uma certificação internacional por mim, pela minha escola, pela minha federação na Itália, ou seja, de âmbito europeu, aonde se um dia eles forem para lá, eles vão poder trabalhar lá também, porque eles vão ter essa certificação. E na época eu levei essa proposta para o Federal, que ele não aderiu na época, não achou uma boa ideia, mas passou um tempo, eles acabaram desenvolvendo essa ideia da escola de dealers, tá? Eu também fui um dos primeiros a falar sobre uma associação para jogadores. Eu não sei como tá isso hoje em dia no Brasil, mas eu falei disso em 2008, tá? Então faz tempo, faz 9 anos, né, que eu falei disso. Também falei de uma associação ou um sindicato para os dealers, para cuidar do direito dos dealers. Não tem muito dealer aí que não sabe, mas eu fui um dos primeiros a discutir essa possibilidade com o alemão, o dealer alemão, que era treinador dos dealers, um cara aí conhecidíssimo no poker, fora os outros dealers que eu conhecia, meus amigos, né, que eu tenho muito amigo dealer, tá? Hoje a galera mais novata de hoje não me conhece, né, mas tem muito dealer bom hoje em dia também, né? Então assim, eu fui um dos primeiros a dar essa ideia, tá? Que mais? Eu sou a favor de uma coisa que acabou há muitos anos. Então, quando a gente ia no CPH, em outros torneios, eles davam churrasco de graça, bebida de graça. Era uma forma de atrair os jogadores. Eu sei que era uma forma de atrair. Hoje eles não precisam disso, óbvio. Hoje a empresa que realiza o Brazilian Series of Poker não precisa disso. Porém, eu continuo defendendo essa bandeira. Eu sou a favor de que tenha sim um coffee break, de que tenha alguma coisa de graça para o jogador, já que o jogador paga um absurdo de inscrição. Hoje uma inscrição aí de um main event aí do BSOP deve girar em torno de R$3.500, R$6.700. Então é muito alto. Eu sei que eles têm uma despesa alta
para cumprir, porém hoje eles têm diversos patrocinadores. Então tá a minha ideia aí pros organizadores do BSOP, pro Alberoni, pro Robigol, tá? Eu esqueci de citar o Robigol aqui também, que é outra figura importantíssima, o diretor do BSOP hoje, o cara que conduz, né, o Robigol. Então, uma ideia para vocês, galera, vocês estão com patrocínio, igual o Federal falou, vocês chegaram, conseguiram essa vitória, para todos nós da comunidade do poker, amém. Vamos fazer mais pelo jogador. Vocês têm condições de fazer isso. Já que nós somos os melhores dealers do mundo, nós somos o segundo maior torneio do mundo. Não à toa, a gente pode melhorar na questão aí do catering, do cuidado para os nossos jogadores. Ou seja, oferecer um coffee breakzinho, oferecer uma aguinha com patrocinador. Eu tive em etapa do BSOP que a Red Bull deu o Red Bull de graça, tá? Isso aí, se eu não me engano, foi a etapa de 2015, uma etapa de São Paulo que eu joguei lá, que era Million também, deram Red Bull, tinha umas meninas, umas promotoras da Red Bull dando Red Bull de graça para os jogadores, mas só isso não tá bom, né? Apesar de no dia ter sido bom, só isso não tá bom. Então vocês estão com bastante patrocinadores aí agora, que tem essa visibilidade hoje, né? Pô, vamos investir no jogador também, vamos dar alguma coisa em troca pro cara. Não só a premiação, não só o glamour em si, não só as fotos, né? Em revista, em site. Vamos dar alguma coisa para os jogadores, em forma de patrocínio, né? Por favor, vamos lá fechar uma parceria com algum buffet, alguma empresa de catering, que vai ser irrisório para eles fazerem ali um coffee break durante o BSOP, dado o tamanho da visibilidade que eles vão ter de retorno, tá? Dado a visibilidade que a empresa deles terá de retorno, ou seja, uma visibilidade mundial, já que o BSOP não passa só no Brasil e não vem só jogador do Brasil jogar, vem jogador do mundo inteiro jogar, tá ok, galera? Bom, eu acho que hoje o vídeo a respeito do poker é esse, tá? Infelizmente eu não tive à frente do poker lá na minha cidade, em Mogi das Cruzes. O poker lá na minha cidade foi muito mal explorado. As pessoas que estavam à frente lá e que ainda estão, para mim, são pessoas que não têm credibilidade nenhuma, que por diversas vezes demonstraram isso, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque se eu for entrar em detalhe eu terei que fazer um outro vídeo. Então lá na minha cidade, infelizmente, é um local onde o poker não prosperou do jeito que deveria prosperar, tá? Então as pessoas que decidiram organizar lá e que decidiram fazer o poker lá, infelizmente são pessoas que de péssima índole e de más intenções. Então por isso que eu me afastei desse pessoal. Infelizmente eu não fiz mais nada recente lá na minha cidade. Ofereci aí apoio recentemente a um local lá que estava fazendo torneio, porém o organizador lá, eu acho que em função de me desconhecer, de desconhecer totalmente o esporte, acabou nem me agradecendo por isso, mas para mim também não importa, tá? Já que agora eu moro aqui nos Estados Unidos e pouco me importa o que está acontecendo no poker lá em Mogi, né? Se estão roubando a galera, se estão metendo a mão no reiki como sempre fizeram, ou se não estão, para mim agora não importa, tá? Eu não tô mais lá. Então muita gente às vezes vinha reclamar pra mim, mas continuava frequentando o mesmo lugar. Ah, pô, o cara mete a mão no poker, o cara tá toda semana trocando, todo ano trocando de carro, todo final de ano o cara tá indo pra Disney passar as férias, passar o final de ano, e o torneio do cara é uma merda, o clube do cara não oferece nada, o cara trata todo mundo mal. Mas eu ia lá, olhava no Facebook, você lá jogando no torneio do cara, né? E não era um só não, viu? Não era um só não. Vamos botar aí mais de 10 que vinham aqui na minha orelha buzinar. Mas hoje isso pra mim não importa, não faz sentido algum, tá? Eu moro aqui nos Estados Unidos. Joguei um torneiozinho esses dias, a gente tá com um grupinho aqui legal. Jogamos aqui tipo um home gamezinho da hora, tá? Aqui vai abrir o Win em Everett, ali no Boston Harbor, no porto de Boston. Então vai ter WPT, vai ter as etapas do Win aqui, né? E provavelmente eu estou tentando me planejar para ir jogar World Series. Até hoje eu já tive 3
viagens compradas pro World Series, eu não fui. Eu já tive patrocínio do Hotel Rio, que eu ganhei para jogar estadia no hotel de graça. Era só usar um boné do Rio, eu ia ficar lá 10, 15, o tempo que fosse necessário. Lógico, se eu obtivesse algum resultado, eu ia ficar muito mais tempo lá, mas eu não fui. Então eu adiei a minha viagem por mais de 5 vezes para ir jogar o World Series. Esse ano, como eu estou nos Estados Unidos, eu vou fazer o possível para tentar jogar o World Series, para ir lá em Vegas visitar o Dennis, para fazer o que for preciso para ir lá para Vegas no período do World Series. Se eu não conseguir jogar, amém. Se eu conseguir, amém também, entendeu? Então, galera, essa aí foi a minha história no início aí do poker. Eu tenho muito mais histórias no poker que provavelmente dariam até para eu escrever um livro se eu quisesse, assim como outros amigos já escreveram, né? Sobre técnicas e sobre até histórias mesmo, tá? Eu acho que por hoje eu não tenho mais nada para falar a respeito disso. Parabéns pro Igor Federal, que teve à frente da Confederação Brasileira esses 8 anos. Parabéns pela vitória que todos nós conseguimos. Ou seja, hoje o poker é legalizado e reconhecido pelo Ministério do Esporte, tá? Quem acha que eu tô mentindo é só entrar no Google aí, entrar no Ministério do Esporte, no site do Ministério do Esporte, e vai ver lá a Confederação Brasileira de Texas Hold'em registrada lá, e o poker como um esporte da mente. Tá ok, galera? Tamo junto. Quem gostou do vídeo aí, senta o dedo no like, compartilha, se inscreve no meu canal e vamos aí deixando os comentários. Ultimamente eu tô sem tempo de responder aí a galera, mas eu vejo todos os comentários, tá? Quem fala merda eu vou lá e excluo. Fazer o quê? Não tem respeito, tá fora. Leva aí uma pesada no bumbum, tá? Então tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Muito conteúdo bom essa semana, tá ok? Obrigado aí por me acompanhar. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso. É nóis. Até o próximo vídeo.